Bom dia pessoal, tudo bom? Cláudio Limeiro, executivo de vendas imobiliárias. Tenho meu escritório na cidade de Itajaí, portanto atuo aqui no litoral já há alguns anos, vamos aí para próximo de 10 anos. Atuei muito tempo em Balneário Camboriú, atuo ainda, mas como sou de Itajaí, acabei me consolidando aqui, ficando aqui na cidade mesmo, até porque Itajaí é um ponto logístico fabuloso, próximo de todas as outras cidades aqui da região. Bom, hoje um tema muito importante que eu gostaria de falar para vocês, explanar a sugestão para vocês, tanto para os corretores de imóveis que me acompanham, assim como para os meus clientes e as pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre documentação imobiliária, transações imobiliárias. E o tema de hoje é um tema muito pertinente e muito aquecido nesse momento, que é a permuta, né? A permuta de imóveis, ela existe desde sempre. Na verdade, a permuta ou escambo, né? Iniciou-se, né, todas as negociações através das trocas e com o passar dos anos, depois que a moeda ficou fortalecida, reconhecida e que existe a moeda, a pecúnia, o dinheiro, obviamente começamos então a fazer essa troca de moeda por imóvel, né? Ou por outro bem que seja. Mas trazendo para a atualidade, para nosso momento, a permuta de imóvel ela é muito utilizada. Acredito muito que seja uma forma muito adequada de se negociar, porque nada mais é do que encontrar duas partes com o mesmo interesse, né? De repente uma pessoa, um caso muito específico que eu tenho, uma casa na cidade de Penha e precisa de uma casa na cidade de Itajaí. Então são muito próximas, mas obviamente são distintas, né? Uma casa em Penha, ela tem as suas particularidades, a cidade de Penha tem suas particularidades, uma casa em Itajaí, a mesma coisa. Então, encontrar esse interesse muitas vezes nem é tão difícil. Encontrar esse interesse com os mesmos valores, aí sim se torna um pouquinho mais complexo. Não é difícil, mas eu sempre comento isso, que a permuta é achar a alma gêmea. Nós temos que encontrar duas pessoas que têm os mesmos interesses, as mesmas vontades, os mesmos desejos. Porém, a realidade nem sempre é a mesma. E por que eu falo isso? Porque infelizmente, quando se fala de permuta, um cifrão surge na mente do proprietário do imóvel. E normalmente a gente ouve essa fala: Cláudio, na permuta eu quero um valor mais alto, porque na permuta eu não posso perder dinheiro. Como se na venda o valor fosse diferente. Não é. O valor de venda e o valor de permuta tem que ser igual. Claro, uma venda na compra, no cash, à vista, você tem mais margem para dar um descontinho. Isso é diferente. O que eu estou falando é o fato de, no momento em que se definir fazer a permuta, o teu imóvel que vale R$500 mil pula do nada para R$600 mil. Isso não dá certo, não há possibilidade. Eu particularmente não capto imóveis dessa forma, não negocio imóveis dessa forma. Por quê? Isso atrasa muito o processo de troca, de permuta, e muito. Queria puxar um parênteses. Eu estou falando aqui da permuta integral. No outro vídeo eu vou falar da permuta parcial. Essa permuta, de tudo que eu estou falando, seria a famosa troca completa, né? A troca ali no chave por chave, né? Popularmente falado aqui na região, a troca de chave por chave. É esse tipo de permuta que eu estou falando. Nós temos outros tipos de permuta, que é a permuta através de área construída, permuta com torna, existe também, né? Existe um percentual para que isso se caracterize como torna, mas não é o vídeo de hoje. A permuta integral, que é aquela onde o valor do teu imóvel é exatamente o valor do outro imóvel, ou mesmo que haja uma diferença de valores, ambos concordam com a permuta sem torna, essa permuta é integral. E o que ocorre é que muitas vezes o cliente, quando se fala de permuta, ele eleva o preço porque ele quer algo um pouquinho melhor.
Mas isso atrapalha o negócio. Primeiro, porque o corretor de imóveis profissional, ele vai avaliar por igual, afinal de contas são dois clientes, não pode haver aí uma inclinação para um dos lados. Segundo, quando tu eleva o valor do teu imóvel, a possibilidade disso se atrasar ou até não efetuar negócios é muito grande, porque o outro lado, o outro permutante, vamos chamá-lo de segundo permutante, ele vai entender, não, Cláudio, essa casa não vale tanto, ou esse apartamento, ou esse terreno, não importa o imóvel. Agora, o importante é que na primeira fase, o corretor de imóvel, junto com o proprietário, definam o melhor preço de mercado. Não estou falando para diminuir, mas um preço de mercado que seja agradável aos olhos de quem vai receber esse imóvel. E a mesma coisa para o outro lado. Não adianta a gente desequilibrar essa balança. Ambos precisam estar coerentes sobre aquilo que querem. Feito isso, show de bola, parabéns. A chance de sucesso nessa permuta ela é muito grande. É muito provável que isso ocorra rapidamente. Um ponto também importante para se falar sobre permuta, e na maioria das vezes o proprietário esquece, porque ele tem um desejo, eu entendo isso, ele tem um desejo de trocar o imóvel dele, ou tem uma necessidade, que é alguns casos que eu tenho hoje na imobiliária, algumas pessoas precisam fazer a troca de seu imóvel para ficar mais próximo aqui de Itajaí. Por quê? Porque Itajaí é uma cidade que ela é uma cidade pequena, com 215 mil habitantes, mas ela tem uma infraestrutura e uma logística absurdamente grande. Nós temos mais de um hospital, temos inúmeros acessos clínicos, enfim, é uma cidade que realmente comporta aí inúmeros comércios e serviços que atraem essas pessoas de fora, principalmente de cidades aqui do entorno, que não oferecem esse serviço. Então, essas permutas podem ser mais delicadas, pode ser uma necessidade e não um desejo. Mas, de qualquer maneira, é uma permuta. E isso incide o quê? Custos, que na maioria das vezes ou o corretor não sabe ou a imobiliária não quer falar. Então esses custos eles precisam ser muito bem discutidos antes. E eu falo isso por experiência. O desejo de trocar muitas vezes não está junto com a realidade. Já falei isso e repito. Eu já encontrei inúmeras pessoas aonde necessitavam fazer uma troca ou queriam fazer uma troca, e quando eu esclarecia esses custos, essa vontade ia embora, desanimava imediatamente. Porque o desejo ele é iminente. Não quero mais morar aqui, vou trocar para uma outra casa lá na praia e vou morar lá. Mas a realidade não é essa. Casa na praia às vezes é o dobro do valor, já é um fator. E existe os custos da operação. Quando você está fazendo essa troca, você está absorvendo o imóvel, certo? Esse imóvel vem para ti. Naturalmente que tu vai precisar fazer toda a parte de transferência desse imóvel para o seu nome. E aí envolve cartório para a gente fazer a escritura pública de permuta, existe o registro de imóvel, existe ITBI e existe os FRJ, existem vários custos que a gente pode discutir antes, e existem os honorários do corretor. E os honorários do corretor, neste caso, cada proprietário pagará o equivalente à venda de um imóvel, que na nossa tabela aqui do estado é 6%. Então são valores significativos, precisam se ter isso tudo esclarecido, determinado, para que o cliente, quando vai fazer essa permuta, esteja preparado, né? Agora, é claro, ele tem a opção de fazer isso direto? Claro que tem. A gente recomenda? Não, porque o processo de permuta é muito minucioso, existe todo o trâmite legal sobre isso. Então é necessário que o corretor esteja presente, né? Da forma segura, se faz dessa maneira. Se a pessoa não quer fazer com o corretor para evitar a corretagem, ela tem todo o direito e pode sim fazer de forma direta, não tem problema. Desde que ela saiba todos os trâmites, isso é importante. Só uma escritura pública de troca é suficiente? Não, eu já falei aqui sobre documentação imobiliária. Se quer fazer uma transação completa, aonde o imóvel passa a ser do teu domínio, você precisa consultar um corretor de imóvel ou saber de toda a transação do início ao fim.
Tá bom, pessoal? Meu nome é Cláudio Limeiro, eu sou executivo de vendas. Intenção desses vídeos do meu blog que eu tenho dentro do meu site, falando hoje justamente estou falando sobre permuta, levar um pouco mais de esclarecimentos sobre as transações imobiliárias, que elas são muito amplas. Eu estou sempre estudando e me surpreendendo com cada situação que eu vejo nova, né? E espero estudar aí por toda a minha vida. Então compartilha comigo, compartilha para mim esse vídeo, façam aí o caminhamento para os corretores que vocês conhecem, para as imobiliárias, para os seus amigos, que a intenção é só uma: ajudar as pessoas no conhecimento, porque isso me alimenta e faz eu estudar bastante, né? Abraço, ficam com Deus e espero aí que em breve a gente faça algum negócio juntos. Até mais!